Fala pessoal, tô soltando esse vídeo fora do horário para conversar com vocês sobre essa polêmica envolvendo aí a CVM com o MXRF11, que pode impactar não somente o MXRF11, como todo o mercado de fundos imobiliários. E claro, vou dar a minha opinião sobre isso tudo, mas já deixo claro que não sou especialista em legislação de fundos imobiliários. E bem, indo direto ao ponto, atualmente, como os fundos imobiliários distribuem os rendimentos? Vou utilizar como exemplo aqui um fundo imobiliário de tijolo. Então, eles pegam ali um dinheiro, né, levantam ali algum dinheiro, compram o imóvel, alugam aquele imóvel, tira ali depois as despesas e o lucro daquilo tudo eles distribuem 95% aos cotistas. Isso porque, conforme a Lei 8.668 de 1993, que dispõe sobre a Constituição e o regimento tributário dos fundos imobiliários e dos fiagros, vamos dar uma olhada lá no artigo 10, parágrafo único. Olha só, temos aqui, ó, artigo 10, vamos aqui ao parágrafo único. Vou marcar aqui para você me acompanhar nessa leitura. E aqui fala o seguinte, ó: o fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Então repare, ó, apurados segundo regime caixa e não regime contábil. Calma que se você não entendeu, eu vou explicar. De um lado temos o lucro caixa, que considera todo o montante arrecadado, seja de aluguel ou de alguma outra fonte de receita. E hoje, hoje, como os administradores ou gestores aí distribuem, eles pegam ali aquela renda, tiram as despesas e tem que pegar 95% daquele lucro e distribuir para nós cotistas. Tudo isso com base no lucro caixa. Agora, com a recente mudança de interpretação da lei pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, conforme esse fato relevante que eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada, os fundos imobiliários passariam a distribuir rendimento conforme o lucro contábil, que leva em consideração também a avaliação patrimonial dos imóveis. Funciona assim: ao somar os aluguéis do fundo, o administrador teria que levar em consideração essas reavaliações dos imóveis para aí sim descontar as despesas e depois calcular os rendimentos. Até aqui tá tranquilo, né? Mas eu vou dar um exemplo para ficar ainda mais fácil. Eu vou utilizar o MXRF11, já que a gente está falando ele, porque isso pode impactar aí todos os outros fundos imobiliários. Digamos que o MXRF11 vai distribuir 9 centavos de rendimento. Até aqui, tranquilo. Entretanto, após uma reavaliação dos seus ativos, dos seus imóveis, o seu valor patrimonial por cota reduziu em 3 centavos. E fazendo aquela conta de padeiro, o fundo imobiliário iria distribuir 6 centavos de rendimento e aqueles outros 3 centavos ficariam ali para meio que segurar o valor patrimonial por cota. O MXRF11, se quisesse, poderia distribuir esses 3 centavos, mas aí já não seria visto como rendimento. De acordo com aquele fato relevante, seria visto como amortização de cotas ou devolução de capital aos cotistas, o que, dependendo do caso, poderia gerar 20% de imposto de renda. Eu já li a legislação, já vi vídeos de vários profissionais que eu gosto, confio e acompanho aqui no YouTube, e logicamente cada um vai ter aí a sua visão. A minha é essa, particularmente, eu acho que uma decisão dessa para o mercado aí de fundos imobiliários é ruim, não é uma coisa boa. E calma que eu vou explicar o porquê que eu acho isso. A ideia da possibilidade de preservação do patrimônio é boa. Haja vista que a gente vê aí alguns fundos imobiliários fazendo emissão de cotas atrás de emissão de cotas e sempre falando apenas dos rendimentos,
o que atrai alguns cotistas aí desavisados ou que não fizeram o dever de casa e estudaram, né? Então fica aí já esse puxão de orelha. Porque alguns fundos imobiliários que fazem isso, quando a gente vai dar uma olhada no valor patrimonial, a gente vê que ano após ano o valor patrimonial dele só cai. E eu posso dizer que a maioria desses fundos imobiliários eu considero fundos imobiliários ruins. E com essa nova interpretação da CVM, caso ela passe a vigorar e valer aí para todos os fundos imobiliários, a gente conseguiria separar esses fundos imobiliários que são ruins de fundos imobiliários que são bons, posso dizer assim, porque provavelmente esses fundos imobiliários que fazem essas emissões atrás de emissão, focando apenas no rendimento e não se ligando aí para a questão do valor patrimonial, eles teriam alguns problemas, no caso aí, alguns meses, barra, até anos, podendo não distribuir rendimento, porque quando a gente vai dar uma olhada aí na questão do lucro contábil, tá negativo, né? Ele tá no prejuízo porque o valor ali do valor patrimonial pode ter caído até mais do que a parte aí do lucro de caixa e fazendo com que esses fundos imobiliários, um mês ou outro, ou vários meses, ou pode chegar aí até anos, não distribuam rendimentos. E com isso ficaria mais fácil para o cotista, né, saber se o fundo imobiliário é ruim ou se o fundo imobiliário é bom. Cara, aqui eu entendo, pelo menos eu quero gostar que seja isso, né? Eu entendo que a ideia aqui seja separar o joio do trigo. Mas temos um ponto super importante a se considerar, porque quando a gente dá uma olhada no ciclo de mercado imobiliário, cara, a gente não vê valorizando o tempo inteiro. É uma montanha russa. Tem uma hora que está no ápice, tem uma hora que está em recessão, tem uma hora que está no ápice, tem uma hora que está em recessão. A gente não vai ver um ciclo imobiliário sempre assim, ó, subindo em linha reta. Em um mundo perfeito até poderia ser, mas no mundo que a gente tem hoje é assim, ó, montanha russa, sobe e desce um tempo inteiro. Vou dar um exemplo bem prático que a gente ainda está vivendo. Olha só, pandemia começou em março de 2020. Quando a gente vai olhar, se você entrar aí em fundos imobiliários, vou dar um exemplo aqui de tijolo, algum fundo assim de shopping ou de laje corporativa ou de galpão logístico, se você der uma olhada nas reavaliações dos imóveis que esses fundos possuem, cara, a maioria teve reavaliações para baixo, ou seja, redução do seu valor patrimonial. E com essa nova interpretação da lei pela CVM, esses fundos imobiliários passariam ou a distribuir menos rendimentos, né, já que tem aí o lance de contábil e de caixa, então eles passariam a distribuir menos rendimentos. Isso se fossem distribuir, né? Porque dependendo aí da queda aí do seu valor patrimonial, esses fundos imobiliários poderiam nem distribuir rendimentos um mês ou outro, e em período de recessão, sinceramente, é quando a gente mais precisa de dinheiro entrando no nosso bolso. E aqui eu vejo que quebra o principal benefício, o principal fundamento de fundos imobiliários, que é aquela constância de ter renda passiva mensal. Por isso que, na minha opinião, uma interpretação da lei dessa forma, cara, é ruim para o cotista, é ruim para o mercado de fundos imobiliários, é ruim aí para o Brasil no geral, porque mostra aí uma certa insegurança jurídica, mais do que a gente está tendo aí com essa política que a gente sabe que está complicada. Então, por isso que na minha visão, isso é uma cortei aqui, mas além do fato de estar explícito na lei, você viu regime caixa. Enfim, o MXRF11 apresentou aí um recurso contra essa decisão. Sinceramente, eu espero que esse recurso aqui do MXRF11 prospere, mas vamos ver como isso vai acabar. E aqui eu deixo aquele alerta, que é algo que eu sempre venho falando aqui no canal. Cara, diversificação é importante. Imagina aquele investidor que tem todo o patrimônio, uma participação bem relevante do seu patrimônio apenas no MXRF11, ou aquele que possui 100% dos seus investimentos alocado apenas em fundos imobiliários. Cara, diversificação, além de ser a nossa melhor segurança, é uma estratégia, na minha visão, a mais inteligente que tem. E falando especificamente de mim, eu continuo investindo em fundos imobiliários e espero que essa interpretação da CVM ela possa rever, pelo menos eu espero, né? A gente não tem aí nenhuma influência em relação
a esses órgãos, mas eu continuo investindo em fundos imobiliários, mas é importante também investir em ações, investir em renda fixa, temos aí investimentos no exterior e até em criptomoedas, porque a gente não fica refém, né? A gente se protege de decisões desse tipo, do dia para a noite, né, a gente tem aí uma nova interpretação. Então, diversificação, além de ser importante, te protege de tudo isso. Bem, é isso. Espero que eu tenha esclarecido para você toda essa treta. Tentei aí deixar da melhor forma possível, né? Deixar aí uma linguagem fácil de entender, mas se você não entender qualquer coisa, pode comentar aqui embaixo. É isso e nos vemos no próximo vídeo.